Então, a primeira prática é aquela do teste de quebra da dormência, né? Eu achei legal que eles colocaram bastante conteúdo no próprio relatório, tem bastante informação. Isso facilita os estudos de vocês. Vocês lendo esse texto do próprio relatório já facilita a interpretação. Então vamos lá. O primeiro experimento é o da quebra de dormência, né? Como eu já falei. E são três tratamentos que a gente vai testar. Normalmente, gente, a gente testa mais, tá? Normalmente a gente testa ainda da geladeira, controle no escuro. São quatro tratamentos que a gente faz. E a gente ainda fazia um com ácido clorídrico, mas por ser arriscado trabalhar, manipular com ácido clorídrico, isso foi retirado do material. Mas enfim, a gente vai testar com vocês três tratamentos, né? A escarificação física, a escarificação térmica e o controle. Vou perguntar de novo porque chegaram mais alunos aí. É, quem, se todo mundo já preparou os experimentos. Se não, tem que preparar até amanhã para dar tempo de vocês observarem os resultados até o dia 11, que é o dia da entrega do relatório. Eu pensei que você estava falando do relatório, ficar, né, começar e deixar pronto até amanhã. Nossa, eu fiquei desesperada aqui. Não, não, O nossa. André, uma outra coisa importante que eu Pode cheguei falar. até a filmar porque eu fiquei com medo. O meu já cheguei até a filmar porque eu fiquei com medo de depois dar algum problema. Aí eu já filmei porque lá tá pedindo para poder Pode mandar o filmar, vídeo né? para Para mim. Pode comprovar. mandar de uma vez se quiser. Ah, Que fica tudo salvo tá bom então. no Google Fotos, eu não perco. A filmar, a filmagem eu só apresentei. Tinha algumas que ainda não estavam prontas. Não, Não tem é só problema? você preparar o experimento, só de preparar, não preciso ver resultado nenhum no vídeo. Porque eu só preciso que vocês comprovem que vocês fizeram, entendeu? Porque tem Ah, aluno entendi. que já fez comigo de fingir que fez e não fez, entendeu? Já teve aluno de Ah, aproveitar entendi. de outras práticas que ele tenha feito, porque Botânica 2 não aceita relatório do semestre anterior, então quem reprova tem que refazer tudo. Aí os alunos aproveitavam todos os relatórios do período anterior, então eu comecei a pedir isso para eu ter esse controle. Então eu não preciso ver resultado nenhum, só preciso ver o que vocês realmente fizeram, por isso que eu peço para em algum momento do vídeo aparecer o rosto de vocês sem corte, só para ficar arquivado aqui. Aí manda para mim no WhatsApp que já salva automático no Google Fotos, aí eu não perco. Nem vocês. Mas o meu não cheguei a colocar o rosto, mas eu cheguei a falar a cada experimento. Tem algum problema? O experimento ainda tá Ou montado? tem? Eu montei, fui filmando e fui falando, Não, descrevendo o experimento. eu sei, mas eles ainda estão montados? Se eles ainda estiverem montados, Não, você já eu desmontou? deixei. Na verdade, é porque eu tinha feito ele com uma certa antecedência, né? Ah, tá. Não, então manda. Não deixa de Mas eu mandar. acabei abrindo, tá? Tá, Mas tem como saber que sou eu, porque eu fui filmando, eu fui falando, né? tá. Então vamos lá. O meu apareceu, minha cara feia. Coisa do- Sério, gente. Não vou postar esse vídeo em lugar nenhum, não. Vai ficar só comigo só. É... Escarificação. Primeiro, o que é a dormência? Pelo que vocês leram aí, o que é essa dormência aí? A dormência é quando a semente não germina, né? Tá, e por que ela não germina? Porque o objetivo da semente, né, é germinar. Né? Ela é uma estrutura desenvolvida, muito bem elaborada, com tecido de reserva energética, já tem o embrião, né? Não é só uma célula ovo, já tem um Para embrião. ela não, Então, para ela não germinar próximo à árvore mãe? depende. Depende do tipo
de, de propagação, porque tem espécies, por exemplo, vocês fizeram no outro relatório, no caso do abacateiro, por exemplo, qual a forma de dispersão do fruto da semente do abacate? E também ela não germina até encontrar as condições adequadas, como a gente viu também no simulador, né? Que a Sim. gente, por exemplo, eu fiz o simulado lá. Aí algumas sementes minhas germinaram sobre aquelas condições e outras não germinaram. Uhum. Isso aí. Aí vai depender das condições, né? Se Exatamente. a temperatura, Isso aí, tá mais relacionado a luz. isso. Então a gente, Mãe, tava trabalhando, tava à toa, não. então, a gente é que tá escrito aqui, ó, Lavei meu cabelo, dormentes, todas as sementes, a lavei maioria das e sementes tem sequei meu cabelo. dormência, tá? Jasmine tirou. Elas precisam da entrada de água para quebrar essa dormência. Algumas têm a dormência E ela comeu o secundária, mato, aí ela tá que a comendo de gente novo. tá- que é essa que a gente está trabalhando. Então tem a dormência secundária, que é justamente essa que o Carlos falou aí. Foi o Carlos mesmo que falou, né? Isso. Tá. Show. Então, é... e o que que a gente testou? Só dois testes de quebra de dormência: escarificação física e a térmica. O que que é importante para vocês? Relacionarem o que a gente testou com a natureza. Num processo natural, o que poderia causar uma escarificação física, na opinião de vocês? Como assim? Não entendi. No processo natural, vocês fizeram um experimento, lixaram a semente. Mas no Ah, processo sim. natural, o que causaria a escarificação física da semente? O vento dispersando, sim, para longe, não. As condições, Que tipo de condições? O vento pode até estar meio relacionado, né? Dependendo de onde a semente vai É, parar, vai bater em várias atrito, rochas, atrito, corredeira. atrito, né? Uhum. Semente cai numa cachoeira, vai bater é em animal, corredeiras. vai o animal, leva para outro. Um animal que pode mastigar, né? Pode morder Então o tegumento. é isso. Tá? O pisoteamento. Acho que E é isso. Se quando, estiver numa serra e quando o também, animal come essa semente, vai cair na defecação, né? Aí o que que ocorre? Vai ocorrer também a Então, geração? lembra daquele experimento que eu falei com vocês que a gente cogumelo. não faz mais, do ácido clorídrico? Ele simulava o suco gástrico Aham. do animal. Então, por que que acontece? A quebra da dormência vai acontecer quando permitir a entrada da água. Essa quebra pode ser você fisicamente abrindo um orifício para a entrada da água, que é o que vocês fizeram com a lixa. Vocês podem desestabilizar a celulose e a pectina daquelas paredes celulares, né? Porque tudo aquilo ali é muita celulose, muita pectina, muita lignina, com alta temperatura, porque aí é, você desfaz os emaranhados de fibras, e ou com ácido, que também faz isso. Também vai proporcionar a separação das fibras e vai permitir a entrada de água, vai absorver a água. Então isso pode acontecer na escarificação térmica, na escarificação dessa aí, qual delas está mais adaptada? Porque para ela resistir à escarificação térmica, a semente tem que ter condições de preservar as enzimas dela. Lembra que vocês fizeram em Bioquímica 1 uma prática de. Eu não sei se vocês fizeram, tem tanto tempo que eu fui tutor de bioquímica, mas tinha uma de cinética enzimática, que vocês controlam a atividade enzimática pela temperatura. E vocês observam que quando aumenta muito a temperatura, desnatura as enzimas e a reação para de acontecer. Então a semente tem que ter essa condição. Ela tem que suportar, né, as enzimas delas têm que suportar o aumento da temperatura sem serem desnaturadas.
E a escarificação química também, a mesma coisa. Aí vocês vão fazer escarificação física. É qualquer semente que existe? Não, porque às vezes a semente tem a testa dura, mas ela é muito delgada. A semente às vezes é muito pequenininha. E você faz um lixamento ou uma abrasão e você atinge o embrião, danifica o embrião da semente e ela não vai germinar. Então, mesmo esses testes a eficácia dele as eficácias deles vão depender da espécie da semente que está sendo testada. Deu para entender? Sim. Sim. André, no Oi. meu caso, eu usei a semente de maracujá, mas não deu diferença. Não aconteceu Ah, nada com ela. Deu isso. E errado? nenhuma germinou? Não. Então, A minha, Nem na escarificação física e nem na térmica. e nem no controle, que a não minha tem ainda teste tá nenhum. no. A minha é a mesma coisa dela. Show. Só Então, que o eu que tô acontece? esperando ainda, né? Gente, É, não, o experimento ainda não terminou, mas eu só queria saber se, assim, se por acaso a gente está no caminho errado ou não, se a gente não. fez Não tem alguma. caminho certo ou caminho errado baseado nos resultados de vocês. Vou explicar por dois Sim. motivos. Existem outros, mas dois principais. Cada um está testando com uma espécime, fonte de semente diferente. Vocês não estão utilizando o mesmo lote de semente. Outra condição. Vocês estão avaliando um número muito reduzido de amostras, tá? É, Quando a gente trabalha para fazer para ter um dado estatístico, para a gente ter uma confiabilidade nos nossos resultados, a gente tem que ter um número amostral muito superior ao que vocês estão testando. Tipo assim, 100 sementes, 200 sementes, 500 sementes. Que aí você vai aumentando e vai diminuindo o grau de erro do experimento. Tá? Então vocês não vão poder concluir nada a respeito dos experimentos de vocês. Vocês só vão poder gerar hipóteses. O porquê que vocês acham que obtiveram aqueles resultados. Mas comprovar, não vai gerar dado científico nenhum comprobatório. Tá? Por Então, essas no caso, a gente tem razões. que colocar, desculpa interromper, aí no caso a gente tem que colocar, por exemplo, se. Então, não é que não deu certo, né? Isso, perfeito. Não posso Exatamente. colocar, o Foram os experimento não resultados que deu vocês certo. Eu obtiveram. Vocês fizeram o falei isso foi o meu experimento resultado. direitinho, mas vocês obtiveram esses resultados. E vocês vão apresentar esses resultados sugerindo hipóteses por que eles aconteceram. Entendeu? Não é que esteja errado. Uhum. Por exemplo, no caso no nosso que não germina, não, mesmo que a gente fazendo tudo, o negócio, mesmo a gente fazendo tudo certinho, aí eu posso colocar assim, por exemplo, a hipótese, né? Talvez a falta de mais atrito, alguma coisa assim relacionado. Isso. Ou a área que foi escarificada, ou a própria semente. Você sabe há quanto tempo a semente estava parada? Você retirou de um fruto completamente maduro? Era semente É, no destinada ao meu caso, eu plantio? tirei. Era uma semente destinada ao plantio, daquelas que vendem em saquinho? Tudo isso vai dar diferença. Por exemplo, o É próprio como fato de se que um o aluno outro escarificou. o resultado que a gente teve. Desculpa, professor, pode Pode falar. falar, pode falar. Desculpa. É como se o resultado que a gente teve também é um resultado. A não Exatamente. germinação também é um resultado. Exatamente, perfeito, perfeito. É, Sem falar que, por exemplo, gente, cada um pode usar um substrato, uma terra diferente, uma fonte de substrato Eu ia diferente falar do isso, outro. professor. Cada um pode lixar com uma intensidade diferente da do outro, mesmo utilizando sementes da mesma espécie. É, Mesmo se fossem as mesmas as sementes retiradas do mesmo professor, fruto, desculpa. poderia dar essa diferença. Vocês estão em cidades e locais diferentes, com luminosidade, temperatura, umidade, tudo diferente. Tá? Então, não tem como a gente padronizar o resultado de um com o outro. Tem vários fatores interferentes que a gente não tem controle. Tá? Então isso é esperado, que essas diferenças sejam Professor, esperadas. Espera só um instantinho que minha filha tá gritando, a é Jéssica igual gritando da eu porta. fiz com a minha sobrinha. Só um instantinho que eu vou fechar a porta aqui de novo, que ela abriu e tá gritando. Aninha, não pode gritar não, que o pai tá trabalhando.
Pronto, gente, voltei, desculpa. Professor, é igual eu fiz com a minha sobrinha, eu fiz um e ela fez o outro. E aí o controle, eu não sei se veio da terra, os dois tratamentos no quarto dia, acho que foi no quarto ou no quinto dia, nada de nenhum resultado, nenhuma resposta. E o controle, eu não sei se é a terra que passou um fungo ou alguma coisa para a semente, que ela germinou no 7º dia. E o controle, que eu não fiz nada. Eu falei, não, eu não aceito esse resultado. Fui, peguei ouvi o dela deu certinho, claro, eu fui orientando ela. Dela deu certinho o experimento 1, o E experimento 2 e o controle, de você me acordo falou no com o que ela tinha WhatsApp, né? feito, Aí né? eu achei legal porque você tem até dois E padrões para você conformar. comparar. Entendeu? Tem dois Nossa, não fatores para aceitei. Eu você falei, comparar. não aceito esse resultado. Legal que você tem duas metodologias diferentes para comparar. Bem legal. Aí, um tratamento que a gente Eu não fez. eu Oi, posso colocar só um no relatório, né? pode. A escarificação térmica, gente, o que que ela simula na natureza? Que fator da natureza ela simula? A temperatura do sol, sei lá. Sol? Acho que o sol não, hein? Não, calor, né? Um calor Umidade, né? um calor na temperatura ambiente. Como é que foi esse calor que vocês. Qual foi essa temperatura que vocês submeteram a semente? É de acordo com o solo, né? Porque tem solo que é próximos aos rios e lagos, assim, que eles são mais úmidos. E aí eu não sei se isso tem Tá, mas e a temperatura? alguma relação. A grande chave da escarificação térmica é a alta temperatura. Porque ela Entendi. No caso você está falando assim, quais as condições que a gente colocou essa semente? Por exemplo, o meu ficou em- aqui no terraço, aí as condições de sal, tipo Não, assim, não, onde batia só, aonde? Assim? não. Não? A primeira coisa que vocês fizeram foi colocar a semente em água fervida na escarificação térmica. Isso. Porque o que que esse evento de colocar a semente na água fervida, o que que ele está simulando na natureza? Um clima mais tropical, mais quente, Um clima mais quente, mas muito quente, a né? temperatura. É. Muito elevada, quase 100 graus Celsius, se não 100 graus Celsius. Uma condição extrema, né, para semente. Isso é o que a gente vê todos os anos no Cerrado e no Pantanal. O que que a gente tem visto aí no Queimadas? Pantanal? Queimadas. Queimadas? Queimadas. As sementes, No vocês. caso, Oi. no caso, professor, essa minha eu fiz da melancia, ela não germinou, Por quê? nem na terra, nem no algodão. Isso. E o que que você acha que aconteceu com essa semente de melancia? Então, no caso, você olha para ela como se fosse toda rainha. É como se assim, eu tivesse pegado um calor em excesso e não digo matado a semente, mas não tá um negócio bonito, não. Ficou Mas toda provavelmente. trincada. Então, mas provavelmente foi isso que aconteceu. Provavelmente matou a semente. Porque a semente de melancia não, ela não tem estrutura. Repara que ela é muito estreita. Então a temperatura, a alta temperatura passa rapidamente para o embrião. O embrião não tem a proteção térmica em volta dele. E as enzimas necessárias para ele germinar foram desnaturadas. Ou seja, muito provavelmente as sementes morreram mesmo naquela fervura. Tá? Você não está errada não. Morreram Entendi. mesmo. É, Mas aí voltando para o Pantanal, vocês têm observado em reportagens que não tem mais queimada aparente, né? Pode não ter mais focos aparentes. A gente sabe que tem, diga assim, numa pequena área, já não tem mais os focos, mas os animais ainda continuam aparecendo com as patas queimadas. Vocês estão vendo isso? Estão acompanhando isso? Porque Eu o solo soube de um fica fogo muito aquecido. interno, né? Exatamente, um fogo subterrâneo. O solo fica em altas temperaturas.
né? E isso prepara a Isso semente. atrapalha a dormência das sementes? Não, isso favorece para algumas Ah, espécies. é? É, isso favorece. Por quê? Normalmente, as queimadas vêm após uma estação severa de seca, onde as sementes não teriam, onde as plantas não teriam condições de se desenvolverem adequadamente por falta de água. Veio a queimada no final da seca, começa a época chuvosa. Exatamente o que está acontecendo agora. Começam a vir as chuvas. Aí a semente já foi escarificada. Com a chegada das chuvas, com a disponibilidade de água, ela absorve a água e consegue germinar. Já teve a dormência quebrada e agora tem a água disponível. Aí agora a gente vai vislumbrar um, germinações dessas sementes. Entendi. Isso em processos naturais, tá, gente? Não estou falando de queimada antrópica, não. Estou falando de queimadas naturais. E nós fazíamos também a da geladeira, que simula o quê? A geladeira é mais fácil. Agora vocês já estão pegando o pique aí do raciocínio, vocês vão acertar mais fácil da geladeira. Que vocês não fizeram, tá? Não precisa fazer. Mas é porque eu acho legal. O que que vocês acham que simula a geladeira? Gente, tem alguém aí? O gelado, professor, no sentido assim, por exemplo, um tá quente mais e Uhum. o outro uma temperatura mais fria, Isso. A temperatura da geladeira você consegue observar em algum ambiente natural? não. A não ser que seja lá pro lado do sul, né? Que aí consegue ser pior. Exatamente, exatamente. Aí entra as araucárias, né? Entram as espécies mais de zonas temperadas. Perfeito. É porque o frio de lá, ele É, é ao extremo, né? Nós isso, chegamos fora do tempo e pegamos menos 3 graus e isso. E olha que, encarangava, né? e olha que interessante. Quando a gente fazia essas práticas, teve uma vez que uma aluna fez a prática na geladeira e a nossa prática estava para tarde. Só que ela era de outro município e tinha prática de manhã. Então ela já foi, já levou todo o experimento na parte da manhã. Ou seja, o experimento ficou fora da geladeira. As sementes que ela tinha utilizado não germinaram na geladeira. Mas o tempo que ficou exposto durante a manhã permitiu a germinação da semente. À tarde estava germinado. Lógico que não com a radícula grande, mas com a radícula já aparente. Entendeu? Muito interessante. Porque ela só foi absorvendo a água, foi absorvendo a água. Ela só não tinha temperatura ótima para as enzimas metabolizarem e darem um start do crescimento do embrião. Com a temperatura ótima, temperatura ambiente nesse caso, as enzimas começaram a trabalhar, o embrião foi consumindo a energia da reserva nutritiva e germinou a radícula. Em período de menos de 8 horas. Tem umas coisas que são bem interessantes. Sim. Aí o gráfico, gente, é só valores absolutos, tá? Vocês vão fazer assim, vocês usaram semente de melancia, né? Então vocês vão colocar lá, por exemplo, tá, gente? Gráficos de barras, só mostrando a quantidade de semente que germinou por tratamento. São 3 tratamentos: controle no claro, né? Escarificação com lixa e escarificação térmica. 3 barras e só com os valores absolutos, a quantidade. Uma semente germinou, 0 semente germinou, 3 sementes germinaram, só esses valores, não é para converter em porcentagem, não. Até porque, lembra, a gente está trabalhando com um número muito reduzido de sementes, a gente não vai poder generalizar isso para porcentagem. Professor, eu fiz, eu te falei, fiz o da melancia, eu fiz tanto na terra quanto no algodão. Aí, tipo assim, nesse gráfico eu posso colocar os dois ou Pode, um pode, só? mas aí você vai ter que ou fazer 2 barras, uma barra, por exemplo, controle, escarificação com lixa. Você vai ter 2 barras, uma barra para algodão, uma barra para terra. Aí na sua Sim. legenda, você vai ter que criar uma legenda mostrando qual barra
é do algodão, qual barra é da terra, para facilitar a leitura aqui, a observação de quem está lendo seu relatório, no caso eu, tá? Então, ou você faz Tá, dois gráficos, ou você faz um gráfico para algodão, um gráfico para terra. Aí você fica à vontade, entendi. tá? Professor, mesmo quando não funciona, tem que colocar o gráfico na. Aí, professor, Oi. aqui, mesmo quando o experimento não dá certo, quando é igual da Rafaela, ela falou assim, que o dela não germinou, assim como o meu da Emiliana. A gente tem que colocar esse gráfico, a gente faz ele e coloca zero? Exatamente, porque a gente avalia a estrutura do gráfico. Se você colocou as legendas direitinho, se você descreveu o que estava sendo representado nos eixos do gráfico, se o gráfico tinha título, né, tinha um nome. A gente vai analisar toda a composição do gráfico. Não que eu vá descontar ponto pelos erros do gráfico, vai seguir o mesmo padrão dos outros relatórios. Mas é importante que vocês pensem na hora de fazer o gráfico que não pode faltar nenhum dado dele. Mas se fosse para fazer um trabalho acadêmico, Carlos, não teria necessidade. Eu já vi monografia, por exemplo, que o aluno coloca lá que 100% das respostas tiveram aquele resultado. Aí ele põe um gráfico de pizza cheio. Não precisa representar, né? Só de você saber que é 100%, não tem necessidade de você representar na forma de gráfico. Nem se for nenhum, nem se forem todos. Entendi. Vamos ver. Aí. Tá. Aí depois começa. Assim, tem a figura 2 aí para quem não. A questão 4 para quem não conseguiu as sementes, né? Aí vocês teriam que analisar aí o controle, né? Que já tem o resultado da escarificação térmica e já tem tudo. Escarificação térmica, escarificação mecânica e o controle. O controle é o mesmo, tá, gente? Podem observar que na foto aí que o controle é exatamente o mesmo potinho. Só colocaram um do lado do outro para facilitar a comparação. Então teve aí uma escarificação térmica, uma escarificação mecânica e elas apresentaram resultados diferentes do controle. Aí a pessoa teria que analisar esses resultados como se ela tivesse feito o experimento. Então nem todos farão essa questão 2. Essa questão 4, desculpa. Então, aí agora vem a do feijão. A do feijão é para vocês anotarem, né? Vocês vão colocar aí na terra ou no algodão. Isso aí não tem diferença. Na terra é melhor porque como a terra tem nutrientes, mais nutrientes que o feijão, que o algodão, então a plântula do feijão vai se desenvolver melhor, mais saudável. Então ele tende a ter o caule menorzinho, mas em comparação às outras estruturas, as folhas, o cotilédone é perdido com mais antecedência, com maior antecedência. Vocês conseguem ver as estruturas originando mais rapidamente quando o substrato é terra do que quando o substrato é o algodão. Quando a gente planta no algodão, dificilmente o feijoeiro chega à fase de desenvolver várias folhas compostas. Na terra, quem já teve oportunidade ou quem já fez isso na terra, pode ver que ele vira uma plantinha, dá flor, dá fruto. Inclusive a florzinha do feijão é muito bonitinha, uma florzinha lilás, bem bonitinha. E ele tende a ter uma altura menor do que quando cresce no algodão, tá? Mas não vai fazer diferença porque a gente quer analisar aqui. Então, o dia, vocês vão colocar a data? Não, vocês vão colocar quantos dias após a germinação, tá? Então,
É, dia 1, como está a germinação? Ah, só está a semente do feijão com a pontinha da radícula. Dia 4 da O meu germinação. ficou só até isso, ó. Depois, eu não sei, acho que Não, morreu. não germinou mais, né? Não cresceu mais. Não. Tá, mas dá tempo ainda de fazer, tá? Se você quiser. Eu já coloquei pra fazer de novo, porque ele não. Não Eu não sei vingou, né? se ficou no sol, morreu, não sei. É, tenta. Você fez na terra? Eu fiz na terra. Uhum. A primeira parte é no prato, né? E depois é na É, terra. Não você é pode isso? deixar ele germinar no algodão e depois colocar na terra. Não tem problema não. Ou você Ah, pode colocar ele beleza. direto na terra, só não pode deixar seco. Tem que deixar sempre molhadinho. Aí a gente recomenda Eu acho que foi. Não sei se foi a isso, gente se ele ficou recomenda embaixo do. colocar num copinho e passar papel filme no copo para não perder a umidade, Ok. tá? Aí vocês podem colocar fotos nesses quadrinhos ou desenhar. Aí fica à vontade, tá? Vocês ficam livres aí qual a melhor forma que vocês vão encontrar de ilustrar como estava essa germinação. Aí, gente, não esquecer, tá, de colocar os nomes das estruturas que vocês estão encontrando. Eu até compartilhei no grupo do WhatsApp uma imagenzinha mostrando os nomes das estruturas que vão aparecendo no desenvolvimento do feijão. Não esqueçam de colocar. Não adianta nada vocês colocarem a imagem sem dizer o que ela está mostrando, tá bom? Então não esqueça. Acho que essa é a prática mais tranquila de ser feita. Aí depois vem já o fototropismo com as sementes de alpiste ou de feijão. Vocês já viram bonequinho de alpiste? Alguém já viu? Já, professor. Já, então antigamente fazia esse bonequinho de alpiste. Agora eles adaptaram a prática, né? Vocês fazem dentro de caixas. É, Antes da gente começar, alguém estava comentando, acho que foi o Carlos. Aí depois todo mundo concordou que o que estava no escuro cresceu mais rápido do que estava com a fonte de luz. Apesar de ter uma fonte de luz reduzida, ele teve desenvolvimento mais rápido. Não foi isso? Foi. Beleza. Todo mundo usou alpiste ou alguém usou feijão? Eu usei feijão, mas Eu usei, ainda não mexi ainda. Tá. eu usei o É feijão e aconteceu isso também. isso aí. Porque o que acontece, gente? Isso é um processo natural. A planta tem esse mecanismo aí de fototropismo. Ela cresce, né, o caule dela é direcionado à fonte de luz. Tem os hormônios que atuam nesse processo e a auxina, por exemplo, ela faz com que cresçam células do lado oposto ao que está sendo iluminado. Então, por exemplo, imagina que meu dedo aqui seja um caule de uma planta, tá? Seja um caule e que a fonte de luz esteja vindo desse lado. Não vou falar direita ou esquerda porque eu não sei se a câmera altera no vídeo, tá? Mas no vídeo é esquerda, no meu é direita. Então, imagina que a luz do sol esteja vindo dessa posição, tá? Desse lado. Então, o caule vai crescer assim, ó, em direção à fonte de luz. Como que esse hormônio atua? Ele vai se concentrar do lado oposto e vai induzir o crescimento das células só desse lado aqui do caule. As células desse lado vão continuar do mesmo tamanho. Então, esse lado não desenvolve, mas o outro lado desenvolve, então esse lado vai empurrar e vai curvar o caule em direção à luz. Tá? Isso é um hormônio, um hormônio que causa esse processo. Vocês vão ter que estudar esses hormônios, tá? Para fazer o relatório, dar uma lida, um fototropismo. Essa parte do material didático está muito bem explicada. Eles optaram por não resumir muito o conteúdo e está explicado bem detalhadamente. E um outro processo aí que acontece é esse crescimento mais rápido do que em relação ao outro.
justamente pela procura de luz. Se não tem luz, a planta dá um estirão tentando encontrar o mais rápido possível a fonte de luz para a fotossíntese. É o que acontece em matas muito fechadas, quando tem o dossel fechado e reduz a luminosidade para a semente que está germinando lá no solo. Então essa semente ela tem que dar um estirão, essa planta que está germinando cresce rapidamente até chegar à fonte luminosa. Chegou a captar a fonte luminosa na condição ideal, ela cessa a taxa de crescimento e começa a metabolizar e criar aí as suas estruturas próprias. Professor, Oi. foi o que aconteceu com o meu feijão dentro do prato. Ele parece até uma linha grossa, assim, e ele tá todo enrolado, Branco. branco. Isso. O branco é a ausência de clorofila. E a clorofila só é sintetizada na presença de luz, pelos fitocromos. Então, se não tem luz, não tem clorofila. Por isso que quando a gente compra batata no mercado, por exemplo, eu tenho o critério. Se eu vou cozinhar aquela batata rapidamente, não tem problema eu comprar a batata lavada. Mas se eu for armazenar em casa, eu prefiro comprar a batata escovada, que ela ainda tem resíduo de terra. Por quê? Se a batata ficar exposta à luz, ela é um caule. Ela vai começar a produzir clorofila, ela fica esverdeada. Então a batata lavada não tem a proteção da terra contra a luz. Então ela fica mais esverdeada do que a batata escovada que ainda tem a terra. Olha só. Teve uma prática de campo que a gente fez em Paraty, que a gente entrou na plataforma Continental, né, eu e os alunos, coletamos algumas algas para analisar, para a gente analisar. Eu encontrei uma alga, um aluno encontrou uma alga completamente translúcida, parecia uma gelatina. Não tinha, era transparente. Ele pegou do fundo e mostrou pra gente, né? A gente foi analisando. Nessa parte da prática, cada aluno buscou espécimes para a gente ir estudando as estruturas. Era Botânica 1, né? A gente foi estudando as estruturas das plantas, no caso dos protistas, né? Das algas. Quando eles levantou, conforme eu fui explicando, conforme a gente foi observando aquele espécime, começaram a aparecer pontinhos coloridos na alga, parecendo assim purpurina, grãozinho de areia, sabe? De repente aquilo foi ficando verde, verde, verde. A gente foi vendo a síntese de clorofila acontecendo assim instantaneamente. A gente tirou na própria mão assim e começaram a aparecer uns pontos pigmentados na alga. Muito interessante. Olha só que bacana. Pena que na época a gente não tinha recurso de câmera de celular que tem hoje, né? A gente não Que conseguia. pena que Volta Redonda não tem isso também, né? Mar, pra gente fazer esse tipo. A gente ia todo semestre na praia, mas depois passou a não compensar mais por causa dos pardais que colocaram na estrada. Reduziu muito a velocidade, a gente chegava muito tarde, tinha que sair cedo. Era uma correria danada, e acabou não compensando muito a nossa ida mais lá. Teve uma vez que a gente flagrou uma cobra atacando uma rã, foi muito engraçado. Essa a gente filmou, essa já tinha câmera, um aluno filmou. Muito legal. Nossa, legal, mano. É, Essa experiência, né, com contato à natureza deve ser mais muito legal. legal, melhor. Aí vocês viam frutos, a planta do mangue, por exemplo, que a semente dela não cai. A semente dela germina na planta mãe. Então, quando ela cai no solo, no solo do mangue, que é muito úmido, muito contaminado com muitas bactérias, muitos fungos, tal. Quando a semente cai, ela já cai uma plantinha, com raiz, com caule, com folha, e já germina, já tem mais chance de. Já germina não, já continua o desenvolvimento no solo. Já tem mais chance de chegar à fase adulta. Muito interessante também. A gente conseguiu observar isso também. Uma outra coisa que vocês vão observar, então já foi diferença, né, dessas caixas aí, do alpiste do feijão nas caixas.
Diferença de cor, vocês já vão observar. Diferença da taxa de crescimento. E o principal, o direcionamento do crescimento. A caixa que tem o furo vai ter as plantas direcionadas para aquele orifício, por onde está entrando a luz. Cuidado, gente, na hora de manipular a caixa para não chacoalhar a caixa, tá? Senão muda tudo de posição, aí vocês perdem a interpretação. Tem que explicar, professor, falando sobre o fototropismo ou só dizer? Não, você vai ter que escrever, ó, na pergunta 1, por exemplo. Pergunta se teve, como aconteceu a germinação, se foi mais rápido, se foi mais lenta. Coloca aí a taxa de crescimento também, nesse critério. E a coloração das plantas. Colocaram só o mais óbvio aí, tá? E principalmente o direcionamento. O crescimento em direção à luz. Que tinha numa caixa e a outra, infelizmente, que não tinha o orifício. Claro, né? A gente não espera que tenha um direcionamento. Vai crescer normalmente. Professor, E na explicação dos seus resultados, você vai ter que colocar assim. em relação à caixa, eu fiz o furo no alto. Aí ele cresceu um pouquinho, mas cresceu reto em direção à luz. O outro ele já tem um crescimento todo desordenado. É isso mesmo? Isso. E quando Porque você você colocou o furinho no ar, você colocou o furinho na tampa da caixa. Mas você Sim. espalhou as sementes por toda a caixa ou deixou só embaixo do furo? Não, por toda a caixa. Então, aí as sementes que estiverem mais lateralizadas, você de repente vai observar um crescimento na diagonal, buscando o furo da caixa. Vai depender de quanta luz você está deixando entrar aí dentro. Porque tem gente que faz um rombo na caixa, aí entra luz suficiente para a planta não fazer esforço nenhum. Não, Mas eu se furei igual eu tava pedindo aí, com a caneta. sim. Não, então você provavelmente vai observar daquelas sementes que estão mais na periferia da caixa, um crescimento mais na diagonal, um crescimento mais inclinado, voltando pro orifício. Deixa elas Entendi. crescerem bastante e vê se elas não vão começar a sair pelo orifício também, Tá, tá? Pode acontecer isso também, vai começar a sair pelo orifício, porque elas querem a luz, estão buscando a luz. tá bom, então. Elas querem, né, tadinho? Até parece que elas têm vontade, né? A química, né? Os fito-hormônios estão direcionando para aquela direção. Quando a gente faz o bonequinho do alpiste, a gente coloca o bonequinho e eu falava para os alunos, olha, vocês podem colocar o furinho do lado, um furinho do outro lado, um furinho em cima, e vocês vão observando, vão deixando seus bonequinhos engraçados. Então colocava assim, um furinho em cima, o bonequinho ficava moicano. Porque no alpiste, no bonequinho de alpiste, como são muitas sementes de alpiste de um espaço muito pequeno, fica muito concentrado, fica muito denso. Você observa esse fenômeno muito, muito facilmente. Aí você quer o cabelo dele repartido igual de palhacinho, você faz 2 furos, um de cada lado da caixa. Aí ele cresce repartido. Aí eles ficavam brincando com isso, cada aluno apresentava o resultado. É bom quando você tem criança em casa, criança adora. E é um bonequinho que você pode cortar o cabelo, que o cabelo cresce de novo. Aí minha filha, ela trouxe né, da escola. Então o cabelo foi crescendo, 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 aí ela cortava e foi crescendo. O ruim é que começa a dar mau cheiro, né? Começa a apodrecer a raiz, aí começa a dar um mau cheiro. Mas é muito interessante, criança adora. Bota olhinho, bota boquinha. Vocês devem observar também, quem fez com alpiste, o fenômeno da gutação. Não precisa relatar a gutação aqui. No feijão também dá pra ver, mas no alpiste é mais fácil, por ser monocotiledônea. A gutação é quando, ao invés de a planta liberar vapor de água, ela libera a água já condensada. Sai uma gotinha de água na pontinha do caule.
do da folhinha lá do coleóptilo do alpiste, né? O monocotiledônio tem o coleóptilo, sai da pontinha dele. E agora do gravitropismo. Do gravitropismo, gente, a ideia é vocês tentarem enganar a semente fazendo com que ela a gente vai tentar induzir a germinação num sentido contrário ao do solo, porque as raízes crescem em direção ao solo. Normal, né? Na maioria das vezes tem raízes aéreas que crescem com gravitropismo negativo contra o solo, né? As raízes aéreas do próprio mangue, né? Que tem aquelas raízes pneumatóforas, raízes de orquídea, né? Que não necessitam estar inseridas no solo, né? Crescem utilizando como arcabouço aí outras plantas, as epífitas, né? Então, a gente vai tentar enganar a direção do crescimento das raízes. Vocês vão dividir um prato em 4 direções. Tá aqui, ó. Vocês vão dividir um prato em 4 quadrantes. Num quadrante, vocês vão colocar a radícula para cima. No outro quadrante, a radícula para o lado. No outro quadrante, a radícula para baixo. E no outro quadrante, a radícula para o outro lado. Como é que a gente espera o crescimento dessas raízes? A gente vai esperar colocando os pratos na vertical. Será que todas as raízes vão crescer em direção ao solo, mesmo no estágio inicial do desenvolvimento dela, a gente colocando as radículas para cima, para o lado, para o outro lado? Aí vocês vão observar e vão colocar aqui fotos dos experimentos de vocês, mostrando como que se deu esse crescimento das raízes. Se realmente cresceram para baixo, se alguma cresceu para cima. Só o meu cresceu tudo para baixo. Tudo para baixo, exato. Não Uma única adianta. direção. Isso, não adianta a gente enganar, né? Ela vai crescer para baixo. Aí vocês têm que estudar, vocês têm que procurar aí resultados, explicações para esses resultados. Grãos de amido na ponta da raiz, no meristema apical da raiz, que força, que aí age como uma força-peso, né, na gravidade, direcionando para baixo. Os hormônios, quais hormônios estão envolvidos nesse processo? Por que a gente manteve papel alumínio? Poderia ter feito sem o papel alumínio? Sim, Sim, as raízes cresceriam do mesmo jeito, né? eu fiz um sem papel alumínio. Isso. Qual foi a diferença que você observou? A com papel alumínio desenvolveu mais, né? Do que a que eu coloquei no plástico. Ela não desenvolveu. E a que estava dentro do plástico, eu vi já a folhinha, né? No papel alumínio, eu não. Isso. Isso. Mas isso. E por que você acha que foi importante fazer a prática com papel alumínio? Por que que eu achei importante? É porque, assim, porque para a gente ver também que mesmo ela sem a luminosidade, ela consegue sim se desenvolver, né? Mostrar que é um Mas, processo que independe da luz, é, né? Porque tem gente que fala que a raiz cresce contra a luz, ao passo que o caule cresce a favor da luz, em direção à luz, a raiz cresce contra a luz. Aí vocês estão demonstrando que a raiz não cresceu contra a luz, porque não tinha nem luz. Ela cresceu em direção ao solo, ao centro de gravidade da Terra. A luz não interferiu nesse processo. Por isso que foi importante. Foi importante para a metodologia de vocês. Vocês tiraram
um fator que poderia gerar uma conclusão errada. Alguém poderia concluir que a raiz estava crescendo contra a luz, se tivesse a luz participando do processo. Quando a gente embrulhou, deixou sem ter contato com a luz, nós excluímos esse fator de interferência e consideramos só mesmo a gravidade. Por isso que foi importante. Mas a gente, normalmente, sem ter essa adaptação da Covid, essa prática a gente fazia assim. A gente distribuía 3 placas de Petri para vocês. Uma placa de Petri. Todas as placas de Petri, podem ver que o desenho aqui, ó, do desenho do prato, são placas de Petri. Porque era exatamente isso que a gente fazia. A gente pegava 3 placas de Petri, fazia essas marcações, dividia esses quadrantes, sinalizava com uma seta a direção da radícula que nós iríamos colocar, colocava a placa de Petri em pé, as 3 placas de Petri, exatamente assim. Uma só a gente deixava embrulhada no papel alumínio, as outras 2 estavam expostas à luz. Uma a gente girava 90 graus depois de 2 dias e a outra a gente girava 180 graus depois de 2 dias. A do papel alumínio nós girávamos também 180 graus depois de 2 dias. Ou seja, a gente ainda interrompia o padrão de crescimento daquela raiz, girando a posição dela. Chegava até dar voltinha na raiz. Só que o que dificultava muito a visualização delas, no claro, no escuro também, é porque as plantas cresciam tanto que depois você não conseguia ver quais eram as raízes, o que era raiz, o que não era raiz principal. Aí começava a crescer raiz para tudo quanto era lado, porque misturava a raiz da plantinha que estava em cima, da plantinha que estava embaixo. Dava um trabalhinho pra gente. Mas quem fazia o experimento ia observando dia a dia, passo a passo, aí conseguia ter uma noção boa. Mas no final, quando você pegava a plaquinha, você não sabia mais o que era o que. Tava tudo misturado. Alguma pergunta, gente, em relação à prática? Foi bem esclarecedor, André. Assim, deu para entender bastante coisa, né? Pelo menos eu. Tá, e vocês observaram que vocês fizeram algum experimento errado, fizeram tudo direitinho? Ah, eu fiz 2 errados. Vou ter que fazer de novo. Mas que Eu você... tinha Esse mais dúvida último nessa meu última já, parte. esse último meu já vou ter que fazer, porque já virou uns 360 graus, que o gato derrubou umas 2 vezes já no chão. Ai, que vontade de Uma bater coisa nele. engraçada também que aconteceu quando a gente fazia a prática com alpiste, do bonequinho de alpiste, uma aluna deixou em cima do telhadinho. Aí quando ela foi pegar pra ver, o passarinho tinha comido todo o alpiste. Ela não tinha mais material pra analisar, tadinha. O gato derrubou já umas 2 vezes, tem que fazer de novo. É, e ela deixou quieta, ela não foi tirando foto. Ela me mandou a foto tristinha, coitado, alpiste todo comido. Gente, tem mais 10 minutinhos, tá? Se alguém quiser fazer mais perguntas. Professor, o senhor poderia explicar novamente o gráfico? Eu não entendi Tá, como que vai elaborar. tá. O gráfico pode ser feito à mão mesmo, ou no Excel, onde vocês quiserem fazer. É, Vou até tentar fazer um aqui. É que meu computador demora tanto para abrir os programas, ele trava tanto, ainda mais no Zoom. Vou ver se eu consigo. Tem ferramenta de desenhar, não tem? Aqui, ó. Tum, tum, tum. No Paint mesmo dá pra fazer. Não, acho que no próprio compartilhamento de tela. Então, por exemplo, ó. Nossa, que coisa horrível.
Então, ó, uma linha perfeita. Vocês estão vendo, né? Aqui a gente tem x e o y. Olha, perfeição, gente. Muitos recursos didáticos, né? Pena que a gente não consegue. Então, eita, nossa senhora. Só fazer gráficos de barra. E colocar a legenda também, né? Isso. Com o número de sementes que germinaram. Então aqui, ó, vamos supor, vou inserir um título aqui. Eu não sei como é que coloca texto. Ah, tá. Germinação de sementes de melancia por tratamentos de quebra de dormência. Então esse aqui é o título do gráfico. Ainda está errado, ainda tem que melhorar. Porque no título do gráfico você tem que relacionar uma coisa, o gráfico relaciona uma coisa com a outra. Então, está relacionando a germinação das sementes de melancia? Tá. Mas o que é? É o número de sementes de melancia germinadas por tratamentos de quebra de dormência. Então aqui ó, eu vou colocar no eixo X tratamentos. Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu tô gostando desse negócio, em pena que o tempo vai acabar. Então eu vou colocar aqui, ó, A, B, C. O eixo X são os tratamentos. Aí eu vou fazer uma legenda aqui, ó. A, B, C. Dizendo o que significa cada um. O A é o controle no claro, o B é o controle... B é a escarificação térmica, C é a escarificação com lixa. Tá? Aqui, ó. Vou colocar um texto aqui no eixo Y, que é números de sementes. Professor, então se o nosso que não germinou, a gente não precisa colocar no gráfico. Não vai ter coluna, mas você vai ter que colocar o gráfico. Tá. Não, coloca essa informação no gráfico ou não? Não, o seu gráfico vai ficar sem coluna. Tá. Vai ter 1, 2, 3. Quantas sementes você utilizou no total em cada experimento? 4? Isso, 4 em cada. 4 em cada. 4 na física, 4 na térmica e 4 na terra. Show. Então, os valores aqui, os números de sementes germinadas, gente, isso aqui a gente tem que deitar, tá? Tem que deitar. Tem que deixar na vertical essa legenda Isso. aqui. É porque aqui eu não consigo. Então você vai colocar até onde vai, até o 4. E vai deixar sem coluna. Tá representando o quê? Que não teve nenhuma semente germinada. Tá bem. Gostei dessa ferramenta do Zoom. Facilita. Mais alguma pergunta?
Não, pelo menos pra mim. Não. Pra mim também não. Então tá. Também não. Acho que no momento não. Também não. Se tiver, depois pelo menos eu te mando lá. Isso daí. Show de bola. Gente, então, ó, fiquem com Deus. Boa tarde pra vocês. Bom feriado pra todo mundo. Tá bom? Obrigada, bom feriado, boa prova, tarde, Heitor. professor. Valeu, gente. Fiquem com Deus, tá? Até Tchau, mais. tchau. 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 Tchau.